Família Pax, mais uma vez, ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e ele está falando sobre as cartas do baralho Petit Lenormand. Hoje ele fala sobre a carta As Nuvens. Vamos lá, bora aprender? Todo mundo sintonizado aí, vamos avisar os amigos para que a gente possa estar junto nessa tarde fria de São Paulo. Já viu, né? Começa o frio, meu corpo garante. Oi, Ricardo. Oi, Vilma. Oi, Lara, Cecília. Gratidão a todos aí pela sintonia, por estarem conosco. E vamos aprender, né? Olá, Carmen. Oi, Ale, tudo Tudo bom? bem? Eu não tô te vendo. Oh, God. Eu tô te vendo bem. Então tá, Normal. não faz mal. Tá? Vocês estão vendo o Alexandre? Alguém escreve aí, por favor, se É, vocês estão enxergando o Alexandre Garzelli. Eu isso, agradeço. vamos ver. É, Fazia tempo que não dava esse petit aí no celular. aham. E vamos lá. A gente aguarda o retorno dos amigos aí. Eles só têm que dizer se vocês estão me vendo aqui. Ó, sim, ó. O Diego Sim, falou que sim, sim. tá vendo os dois? Tá bom, legal. Então Vendo manda os dois. bala. Eu não vou te ver hoje, mas that's ok, É, eu vejo depois. sabe por que você não vai me ver? Porque é a carta das nuvens, Ah, né? Olha como combina. ó, eu vou te falar que aqui tá bem coberto mesmo, tá um horror e frio, né? Com Mas tudo certeza. bem, tá ótimo. Então, aquela boa tarde para você, Carmen, para os nossos amigos e amigas da Pax Universal, em mais um encontro, né, nosso É, já pontual de segunda-feira às 17 horas, né? uhum, E nesse tempo que aqui em Santo André, no ABC, sempre é mais frio do que em São Paulo, é. aqui nós já temos até o fog aqui, aquele típico fog Aqui londrino, né? também, aqui É, também. Bem inverno, bem do jeito que você gosta. com certeza, né? E vai super combinar com o tema de hoje, que é as nuvens, né? Imagina aí. Do baralho Petit Lenormand. Eu acho que daqui a pouco, viu, Carmen, porque esse negócio de tecnologia é meio maluca, acho que daqui a pouco tua câmera abre aí também, coisa e tal, mas eu vou também narrando o que eu estou fazendo para você Tá e bom, acompanhar junto com os amigos, perdão, que estão vendo, né? tá Bom, legal. então, gente, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, primeiro, a carta número 6 do baralho Petit Lenormand, estou aproximando bastante, aonde vocês podem ver que existe uma nuvem que cobre quase a carta inteira. Exatamente como o tempo de São Paulo está coberto por nuvens, por névoa hoje. Então está super combinando o clima com essa carta. Aqui no canto, a gente tem o Rei de Bastões, né, que é a carta de baralho que sempre acompanha o desenho do Petit Lenormand. E aqui no topo, a gente vê o número da carta. Aqui no meu baralho inverte, só avisar os amigos que como eu me filmo, inverte tudo aqui, né? Mas não é aqui o número 6, né? A carta número 6 do Petit Lenormand. Bom, Uhum. então, nas referências que nós temos, vamos começar, em primeiro lugar, a falar do número 6. O que a gente pode saber, o que nós podemos conhecer, que é oriundo da escola itálica, que foi criada por Pitágoras em Crotona, na Itália, era a escola de mistérios dele, e eles estudavam muito os mistérios da natureza, dos sons, dos números, da geometria sagrada. E o que nós chamamos hoje em dia de numerologia pitagórica clássica é oriundo da escola itálica, criada por Pitágoras, na Uhum. qual o número 6 é um número, digamos assim, com muitas faces. É um número que está associado ao equilíbrio, está associado à harmonia, é um número que está associado à família, é um número que está associado à saúde, está associado ao trabalho. O 6, a gente costuma dizer que ele é muito virginiano, né? Porque Hum. o 6 ele é analista, o 6 ele é crítico, o 6 ele gosta de trabalhar, o 6 gosta de servir. Então tudo isso é associado
ao sexto número. Algumas características são iguais à do signo de Virgem, que no zodíaco, na sequência, é o sexto signo que vem após Leão. Então é muito interessante, porque quando a gente fala do número 6, mas se ele é o número do equilíbrio, se ele é o número da harmonia, por que uma carta enevoada? E os amigos que viram a imagem aqui, vocês veem que uma parte das nuvens é bem clara, mas tem uma parte nublada também, né? Porque nós precisamos entender que no universo existe a dualidade. Então, tudo possui o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, é claro que o número 6, ele também tem um lado negativo. Por exemplo, a pessoa que ela não pensa em outra coisa que não seja o trabalho. É a pessoa que vive para trabalhar. Ela não consegue uma pausa, não consegue um descanso, ela acha que nunca pode desfrutar da vida, ela nunca pode ser servida, porque é sempre ela que tem que servir os outros. Ninguém está falando nada contra o serviço. Agora, nós precisamos ter uma compensação, nós precisamos ter um equilíbrio. Você já viu, Carmen, algumas situações onde a gente vai numa festa, ou até onde a gente está em um hotel, onde tem pessoas que não conseguem relaxar. Já Elas têm sempre que estar servindo, estar ajudando, estar auxiliando, estar fazendo, e elas não param, né? Então, isso pode gerar com o tempo um estresse, isso pode gerar com o tempo até um sufocar os outros que estão em volta, de tanto que a pessoa quer ajudar, quer servir, né? Então aí já começa um lado meio negativo do número 6. E também, uma vez, né, que o 6 ele é associado à saúde, imagina o que a pessoa pode criar na sua cabeça, as chamadas manias de doença. Ai, será que eu peguei tal coisa? Será que eu tô com aquilo? Será que não sei o quê? E aí a pessoa na casa dela, eu falo, né, que ela não tem, digamos, um armário de remédios. Não. Ela tem um altar de remédios, é um altar. Então você tem mandalá de comprimido, você tem torres, né, de vitamina C, a pessoa é a maior amiga da farmácia, ela está toda semana lá vendo se tem algum lançamento novo. Então isso também pode ser uma coisa um pouco perigosa com o tempo, né? Essa paranoia em relação, será que eu estou doente? Ah, porque agora tem um vírus novo no ar. Ah, porque agora tem não sei o quê. E aí a gente sabe, Carmen, que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje em dia, principalmente nas redes sociais, está cheio de fake news, né? E a gente tem que cuidar, principalmente na área da saúde. Então, o 6, de um lado, ele é muito bom. Ele é beleza, equilíbrio e harmonia. Agora, de outro lado, ele pode ser um pouco perigoso quando ele vem com algumas manias dele, manias, né? Então a gente tem que se cuidar. E aí nós definimos o número 6. Muito bem. Agora, mostrando de novo a carta, tem aqui o Rei de Bastões. E esse Lenormand é muito bonito, porque aqui eles colocaram um rei, mas não como aqueles reis medievais, eles colocaram aqueles reis do século XVIII, XIX, aqueles nobres, né, com as roupas dos nobres que havia em Viena, na Áustria. Então, realmente, esse Lenormand é muito bonito. Até as pessoas perguntam, qual é o Lenormand que você utiliza? O nome, dá para ver aqui no verso da carta, o nome deste baralho é Bluebird Petit Lenormand. Quer dizer, é o Petit Lenormand do pássaro azul, porque todo o verso das cartas tem um passarinho azul aqui, né? E eu escolhi justamente porque ele tem um estilo mais clássico, e a Carmen vai dar risada porque ela sabe que o amigo dela, capricorniano, aqui, quando a gente fala de coisa clássica, tradicional, é com capricorniano mesmo, né? Então, a gente vê aqui, e vamos falar do Rei de Paus, né? Que nas cartas de baralho nós temos aqui o Rei de Paus, e eu vou mostrar para vocês agora um Rei de Paus do baralho comum. Colocar um do lado do outro aqui, ó. Então, esse
esse rei de paus grande, ele está pequeno aqui, ó. Claro que é um outro rei, é um outro design, que eu já expliquei o estilo do Lenormand, né? Sim. Mas aqui tem a carta do baralho, o rei de paus. Bom, vamos entender esse rei de paus. Vamos lá. Bom, primeiro, os reis de qualquer naipe, não importa se é rei de paus, rei de copas, rei de espadas, rei de ouros, não importa. Todos os reis, eles são associados ao elemento fogo. Então, a primeira coisa que tem que anotar, rei igual elemento fogo. Muito bem. Só que esse rei, ele é de paus. Paus, que no tarô a gente chama de bastões, e já já eu vou mostrar o rei de bastões do tarô, que equivale ao rei de paus do baralho comum. Paus e bastões também estão associados ao elemento fogo. Então, paus é fogo e rei também é fogo. Aí, o que acontece? Rei de paus é como se eu falasse fogo de fogo. Então, eu tenho a duplicidade do elemento fogo. O primeiro fogo é porque é um rei, e todos os reis são fogos. E o segundo fogo é o fogo do naipe de paus, porque paus é ligado ao elemento fogo. Eu tenho uma duplicidade do elemento fogo no rei de paus. Vamos falar um pouco que tipo de rei ele é. Bom, o que a gente sabe sobre o elemento fogo no ocultismo, na religião, na espiritualidade, no hermetismo, no esoterismo? Nós sabemos que o fogo é o elemento através do qual Deus se manifesta. Se bem que Deus se manifesta através de tudo. Sim. Mas quando a gente analisa o Antigo Testamento, existem muitas vezes que Deus se manifesta usando o fogo. Sim. Então nós temos aquela sarça ardente que conversa com Moisés, nós temos os profetas que viam rodas ou carruagens de fogo nos céus, nós temos o próprio Mestre Jesus o Cristo, que é a luz do mundo, luz, fogo. E é muito interessante que tem alguns quadros, né, lindos do Mestre Jesus, onde a gente vê ele segurando um coração na mão e aquele coração está em chamas, né? Que quem é da fraternidade branca, Carmen, a gente sabe que aquilo é alusivo à chama trina no coração de cada um de nós, né? Então, o fogo, quando a gente pega o alfabeto hebraico, se você for olhar para as letras do alfabeto hebraico parecem chamas. Tanto é que a gente fala, né, o alfabeto de fogo, né? Então, até na maneira dos judeus escreverem, até o Torá, que é o livro, né, da lei deles, a gente entende como o fogo ele tem a ver com o divino, ele tem a ver com o sagrado, porque é um elemento que ele purifica, um elemento que ele transmuta, né? Então, um rei que tenha a duplicidade de fogo, que tipo de rei ele é? Bom, a gente diz que ele é o mais espiritualista de todos os reis. Então, se você for pegar os 4 reis, rei de bastões, rei de copas, rei de espadas e rei de ouros, o rei de bastões, pela duplicidade do elemento fogo, ele representa algo espiritual. Então, é como se fosse um rei meio filósofo, né? Um rei sábio, no caso, até como o rei Salomão, né? Que foi um exemplo de sabedoria. Né? Ele era conhecido pela sabedoria dele. É muito interessante porque quando a gente analisa aqui, olha que legal o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o rei de paus do baralho comum e aqui do lado eu vou colocar o rei de bastões do tarô. Deem uma olhada nisso. Olha o tamanho
tamanho do bastão que o rei de Uhum. bastões está segurando aqui no tarô. Vocês veem que a roupa dele tem tons alaranjados, né? Chama. E o trono dele, aqui atrás do trono, a gente vê salamandras e a gente vê leão. Porque a salamandra é associada ao elemento fogo, ao elemental do fogo, a salamandra. E o leão, sabemos que o leão é um signo de fogo que é regido pelo sol. Então a Uhum. gente vê a plenitude do poder do fogo no rei de bastões do tarô. E esse rei, esse bastão que ele segura é muito longo. E no Egito Antigo havia um cetro que ele tinha uma cabeça de animal, esse cetro, um animal fantástico, e na parte de baixo do cetro é como se tivesse uma letra U. A gente vê Uhum. vários deuses egípcios segurando esse cetro, que o nome é cetro Uas. E esse cetro indicava a ponte entre o reino material e o reino espiritual. Por isso que alguns Uhum. faraós, alguns deuses seguravam o cetro para dizer que eles eram intermediários entre o espiritual e entre o manifestado, entre o visível. Então a Sim. gente vê que esse rei também tem um bastão muito longo, que é indicativo de que realmente é um rei que ele tem um certo contato não apenas com o seu poder temporal, material, mas também com o poder espiritual. Então, é interessante, Carmen, porque tá tudo maravilhoso, né? Esse Sim. rei é tudo de bom. É um rei espiritualista, é um rei filósofo, é um rei, né, que ele tem uma visão holística, tem uma visão espiritual da vida. Ó, por um lado, está correto. Agora, o fogo, a gente também sabe que ele é um elemento de energia, é um elemento de dinamismo. O Sim. fogo é um elemento, como a gente até já colocou, de transformação. É um elemento volátil, né? É um elemento difícil de você dominar, né? Porque você consegue dominar mais facilmente a terra. Você consegue colocar a terra numa forma, dar forma Claro. à terra. Você consegue até canalizar o ar. Tem muitas fontes de energia hoje sustentável que quem movimenta aquilo é o ar. É. Se você coloca água num recipiente, a água sempre assume a forma do recipiente que você colocou. Uhum. Agora, vai tentar dominar o fogo. O Não dá. fogo é um E elemento, queima. não dá, né? O fogo é um elemento volátil. Então, será que esse rei ele também tem comportamento volátil? Será que esse rei ele tem comportamento explosivo, né? Então, porque ele é espiritualista, ele é dinâmico, ele é carismático, mas também ele pode ser impetuoso, ele pode Claro. ser agressivo, ele pode ser autoritário. Às vezes ele pode querer brilhar demais, e aí vem o orgulho, a vaidade, o ego. Então, a gente está fazendo isso, Camille, para os nossos amigos aqui perceberem que nos oráculos, quando a gente vai fazer uma interpretação, nós precisamos ter muito cuidado, porque seja lá se você estiver usando o arcano de tarô, se você estiver Uhum. usando um baralho comum, o Petit Lenormand, runas, I Ching, seja lá que oráculo for, tudo tem sempre dois lados. Sim, E a gente tem que é verdade. analisar o contexto de cartas ao redor para Sim. ver para onde esse rei de paus está caminhando. Porque ele Claro. pode estar caminhando para uma coisa muito luminosa, Claro. ou ele pode estar caminhando para algo sombrio, não muito recomendável, né? Então a gente vê também que o rei ele tem aí a sua dualidade. Então já Uhum. falamos do